Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, dia 9 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, a pesca milagrosa. Esse texto é maravilhoso, ele é cheio de sinais, cheio de sinais. Primeiro, Jesus que entra na barca de Pedro. A barca, biblicamente falando, ela é a imagem da igreja, né? Ela é a imagem da igreja. Mas aqui, Jesus ele entra na barca de Pedro. A barca de Pedro que ele fará dessa barca a igreja. E é por isso que o Evangelho diz: não tenhas medo, porque de hoje em diante, a sua barca, que é a minha igreja, ela não vai mais pescar peixes simplesmente para o sustento, mas ela será pescadores de homens. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Então é por isso que Jesus escolhe a barca de Pedro. É por isso que Jesus ele entra na barca de Pedro, porque da barca de Pedro ele quer fazer com que a igreja ela possa pescar muitos homens para o reino de Deus. A função da igreja, a missão da igreja não é outra que senão anunciar o reino de Deus, anunciar o conteúdo do querigma de Jesus. Ora, qual é o querigma do Senhor? O que Jesus pregava? Jesus pregava a vinda do reino. Esse era o querigma principal de Jesus, o reino que chegou. Quando perguntaram para Jesus, quando foram perguntar, né, se ele era o Messias, quando foram perguntar, os discípulos de João foram perguntar a Jesus, Jesus diz para os discípulos de João: olha, manda dizer a João, os cegos estão recuperando a vista, os coxos estão andando, os paralíticos estão ficando curados, os endemoniados estão sendo libertados. Ou seja, Jesus ele é o próprio reino. Ele anuncia, o centro do querigma dele é o reino, mas ele mesmo é o reino de Deus. Então é isso, Jesus, ele é o próprio reino, ele anuncia o reino, ele ensina. Então a função, a missão da igreja é essa, é anunciar Jesus. Porque aonde Jesus chega, o reino de Deus, ele chega também. Ali chega a cura, chega a libertação, ali chega a salvação, ali chega a paz que só Jesus pode dar. Ele mesmo disse no Evangelho: eu dou a paz não como o mundo, a minha paz é diferente do mundo. Jesus que dá esperança, e não simplesmente uma esperança mundana, mas a esperança, a verdadeira esperança cristã,
que é a esperança do reino dos céus. Essa é a maravilha. Então, Jesus escolhe a barca de Pedro. E aqui acontece a pesca milagrosa. E veja, olha que bonito. Simão e os companheiros tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. Jesus diz para ele, duque naut, ou seja, avança para as águas mais profundas. Vai para as águas mais profundas. E isso aqui, claro, tem um significado espiritual para cada um de nós. Jesus está dizendo literalmente, quer experimentar o meu poder? Você quer experimentar a minha graça? Você quer experimentar a minha misericórdia? Em outras palavras, vem comigo que eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Mas para isso, é preciso ir para as águas mais profundas. Essas águas mais profundas, meus irmãos, ela não é outra coisa que se não sair da mediocridade. O que é uma vida medíocre? É aquele que vive uma vida mediana. Isso é viver mediocremente. É viver uma vida mediana. Daí vem a palavra medíocre. É alguém que vive na média. Vamos lembrar aqui, né, de Moisés. Moisés, ele ficou muitos anos, praticamente quase 40 anos, vivendo em Madiã, pastoreando ovelhas do seu sogro Jetro. E Deus tinha chamado ele, tinha chamado Moisés para ser o libertador do povo de Deus. Mas o que acontece? Num dia em que Moisés resolve sair da sua zona de conforto, ele ia até determinado momento com as suas ovelhas, dali ele voltava para o conforto da sua casa, dali ele voltava para a sua vida estável. Mas num dia que ele, saindo da sua área de conforto, ele vai deserto adentro, e esse deserto também aqui é um símbolo das águas mais profundas. Quando Moisés ele resolve sair da sua área de conforto, ele avança. O que acontece? A gente conhece. Moisés se depara com a sarça ardente. Ele tem uma visão de Deus. Meu irmão, minha irmã, é isso. Não existe outro caminho. Se nós queremos experimentar a glória de Deus, é preciso sair da comodidade. É preciso sair da vida rasa. É preciso mergulhar na palavra de Deus. É preciso mergulhar nos sacramentos. É preciso deixar aquilo que precisa ser deixado e abraçar tudo aquilo que precisa ser abraçado para contemplar a glória de Deus. Veja, o Senhor não dará, Ele não mostrará a sua glória, Ele não mostrará o seu poder se nós não nos dermos todo para Ele. Santa Teresa d'Ávila diz isso, né? Deus ele não se dará àquele que não se der todo a Ele. É preciso se dar a Ele, né? Ela tem uma linguagem espanhol bonita, né? Dar todos, não se dar em parte, mas se dar todo a Ele. Quando nós arriscamos, fazendo o que Simão fez. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor falou, eu vou fazer. Em atenção à tua palavra, eu vou fazer. E qual foi o resultado? Pescaram tanto peixes que as duas barcas quase se afundavam. Essa é a maravilha de quem obedeceu à voz de Deus. De quem, não olhando para as circunstâncias, porque veja, as circunstâncias de Pedro, com seus amigos Tiago e João, que eram sócios dele na companhia de pesca, eles tinham todos os motivos. Primeiro, eles eram pescadores experientes. Eles viviam da pesca. Eles estavam acostumados com aquele mar. Eles estavam acostumados com aquela região. Eles sabiam tudo. Tudo de pesca. Então, contra tudo aquilo que eles sabiam, Jesus diz, avança para as águas mais profundas. E aqui tem algo maravilhoso. Jesus está mostrando que muitas vezes nós não obtemos o resultado porque estamos simplesmente baseados naquilo que nós sabemos. Ou naquilo que a gente pensa que sabe. Mas aquilo que Deus sabe é a graça sobrenatural. Porque o que acontece com essa pesca, por isso é chamada de pesca milagrosa, porque o que acontece aqui é algo sobrenatural, é uma graça sobrenatural que Jesus realiza maravilhosamente bem aqui junto com os discípulos. E aí eles obedecem à palavra de Deus. Saem da vida mediana, eles arriscam e eles experimentam o sobrenatural de Deus. E no final,
Jesus diz para Pedro: não fique com medo, não se preocupe, porque de hoje em diante você será pescador de homem. E aí Jesus então agora dá uma missão. Jesus coloca uma missão para Pedro. Jesus coloca agora algo para ele, algo profundo para ele agora. Agora, porque você me obedeceu, você está apto, você está pronto. E claro, né, mais para frente Jesus, ele dirá para ele no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 16 seguintes: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E depois, Jesus ressuscitado aparece para Pedro. De novo, no mesmo cenário, quando Pedro diz: eu vou pescar. Quando ele quer voltar para sua vida velha, Jesus aparece para ele e lembra desse episódio, lembra de tudo que Jesus tinha realizado. Jesus investe ele então com mais poder ainda e diz para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Pergunta 3 vezes para Pedro, e essa é um rito de uma investidura de poder. Ou seja, Jesus ali está lembrando a ele quem ele é, porque muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. Quando nós estamos com outras pessoas, quando estamos em outros lugares, em outro ambiente, nós corremos o risco de esquecer quem nós somos. Nós somos do Senhor. O Senhor colocou uma missão para mim. O Senhor colocou uma missão para você, querido irmão, querida irmã. Não se esqueça disso. O Senhor é contigo. Ele conta contigo. E na caminhada da vida, como ele fez com Pedro, ele fará conosco, nos lembrando quem nós somos, qual é a nossa identidade. A nossa identidade é uma identidade de filhos do alto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.